3 dicas para você aplicar hoje de como melhorar o speaking e arrasar no certificado internacional. Tudo é discurso. Falado, escrita, compreensão. Discursos devem ser facilitados e quanto mais claro possível. Mas como fazer isso em um segundo idioma e impressionar a banca que vai te dar a nota no certificado internacional? Eu sou a Julie e essa é a conversa que a gente vai ter hoje aqui no canal My English Universe. Mas antes de começar, lembre-se, clica no sininho para receber notificações, se inscreve no canal e dá aquele like cheio de energia positiva. Let's cut to the chase? Como arrasar no speaking na prova de certificado internacional? A primeira pergunta que você deve ter aí na sua cabeça é: as habilidades são todas interconectadas? Ou seja, a mesma habilidade que eu tenho para compreender é a que eu tenho que ter para falar? Não, não é a mesma habilidade. A prática auditiva e a prática de fala são diferentes. Isso não quer dizer que não sejam complementares. É claro que se eu tenho o hábito de ler bastante, eu vou ampliando o meu vocabulário. E em algum momento, as palavras que eu consigo compreender através da escrita, eu vou passar a utilizar. Mas isso pode levar um tempo, porque nem sempre a tua fala vai permear os mesmos cenários daquilo que você está lendo. Na compreensão auditiva, a mesma coisa. Você vai perceber que o teu listening ele se desenvolve às vezes mais rápido. Por quê? Porque ali é passivo. Você está só interpretando o que vem. Na fala, vai mais do que interpretação. Eu preciso construir discurso com a pessoa que sou, com o que acredito, driblando o meu nervosismo, o meu medo do julgamento do outro. Então, tem muitas emoções envolvidas na fala que podem não estar envolvidas no listening. O inverso também é verdadeiro. Algumas pessoas demoram mais para desenvolver a compreensão. Mas hoje, a gente vai falar de speaking e como lidar com as barreiras dele. Dica fundamental número 1. Se o speaking é uma prática ativa, que não há passividade, eu preciso construir discurso constantemente. É claro que se não tem nada aqui, ou seja, não tem vocabulário, não conheço as estruturas, é muito mais difícil de produzir comunicação oral. Então, eu preciso enriquecer as estruturas e o vocabulário para fazer a prática de speaking. Mas quer saber? Só comece. Se você souber 3 palavras em inglês, comece com uma frase com essas 3 palavras. A partir daí, você mesmo vai começar a ampliar a frase. Então, vamos imaginar que eu tenha construído essa frase porque eu tenho pouco inglês. I eat apples. Eu como maçãs. Frase de primeira série, quando a criança está aprendendo a falar, a escrever, enfim, né? Quando ela está aprendendo a construir um discurso um pouco mais consciente. Então, agora eu não quero mais falar que eu como maçãs, eu vou falar que eu como maçãs vermelhas. I eat red apples. Tem um conhecimento que eu preciso ter aí, que o adjetivo vem antes de apples, por exemplo. Então, pode ser uma prática muito simples para você que está me assistindo e tem um upper intermediate ou está num level mais acima, mas também vale para as frases que você, nesse nível, constrói. Vamos imaginar que você diga assim: Life has been hectic these days. O que já é uma frase bem colocada. A palavra hectic, has been. Ok. I have to manage my time well. Fiz outra frase para complementar essa. Mas se eu estiver dominando o meu inglês mesmo, eu não faço essa pausa. Eu uniria as duas frases em um fluxo bem natural. E para uni-las, eu tenho as palavras simples e palavras mais complexas, o que vai levar a gente ao próximo ponto. Mas antes, vamos recapitular o que eu disse aqui? Não importa meu nível de inglês, eu posso construir uma frase ativamente e começar a ampliá-la dentro da minha própria percepção. Então, eu já disse que gosto de comer maçãs. Agora eu vou dizer que elas são vermelhas. Agora eu vou dizer que é toda semana. Então, vamos lá. Eu como. Então, I eat apples. I eat red apples. I eat red apples every week. Eu vou ampliando a frase. Assim, eu tenho uma prática ativa. É um diálogo interno que você vai tendo e as palavras vão começando a se organizar e você vai tomando conhecimento do que sabe e controle do que sabe. Isso é uma prática ativa de fala. A dica número 1, então, construa discurso ativamente. Comece com frases simples e vá ampliando de acordo com as próprias demandas que a frase pode apresentar. Ou complemente-as para que elas fiquem mais longas. Isso é prática ativa. Fazendo isso, in no time, like this, você vai encurtar o tempo entre apenas conseguir produzi-las de maneira não orgânica para produzi-las de maneira orgânica quando você estiver de fato se comunicando com alguém
ou dando uma resposta em um certificado internacional. Para falar do item 2, que é amplie constantemente o seu vocabulário, eu vou voltar para aquela frase um pouquinho mais complexa, não a da maçã, aquela que eu disse que a pessoa já tem que estar num intermediário, um upper intermediate para conseguir construir. A frase é a seguinte: Life has been hectic lately. E a outra frase complementar é I need to manage my time well. Como eu poderia unir essas duas frases de maneira simples? Eu usaria a palavra so, que significa então. Mas se eu quero melhorar, impressionar com o meu discurso, ao invés de usar o so, eu vou usar um sinônimo. Therefore, hence, que não são palavras do dia a dia, mas que impressionam na certificação internacional. Então, eu, que estou ativamente construindo um discurso, já sei que não devo utilizar o so, que devo utilizar o therefore. Mas eu não conheço essa palavra. Mas você pode procurar por sinônimos. São eles que vão aumentar o teu vocabulário e fazer com que você impressione através do teu discurso. Seu discurso vai ficar mais bonito. Isso está diretamente relacionado à primeira dica, que é a produção ativa. Se eu estou ativamente produzindo discurso, eu também ativamente vou me julgar. Será que essa frase está boa ou ela pode melhorar? Fazendo esse autojulgamento, você vai procurar por alternativas. E procurando por alternativas, você melhora o teu discurso automaticamente. Quero lembrar vocês que Meu Inglês Sob Medida tem cursos direcionados para necessidades específicas. Nós somos uma escola sob medida. Então, se você estiver buscando um curso completo, preparatório para certificado com as 4 habilidades, a gente tem o que você precisa. Para mais informações, eu vou deixar um telefone na descrição do vídeo. E o item 3 é conheça tempos verbais. Verbos em inglês não são tão desafiadores como as línguas que vêm do latim, porque não há conjugação verbal. Mas existem verbos riquíssimos. Phrasal verbs, por exemplo, que são aqueles verbos que eu uno verbo e preposição e eu altero o significado raiz dos dois. Além dos verbos modais, por exemplo, que podem ser substituídos por outros verbos, mas que eles dão uma categoria 5 estrelas para o teu inglês. Quem está te ouvindo percebe que você tem bastante conhecimento. E isso é fundamental na avaliação do speaking da certificação internacional. Não basta dizer a frase, tem que dizer a frase à sua melhor maneira. Cada um tem uma extensão, mas existe uma prerrogativa, ou seja, uma régua bem alta que ele vai comparar o teu discurso. Então, se você conhece, por exemplo, phrasal verbs, não está cometendo erro em tempos verbais básicos como presente, passado e futuro, e está utilizando os modal verbs, que eu vou deixar a lista para vocês na descrição do vídeo, existe um conhecimento acima da média aí. Certificação internacional no speaking é sobre estar acima da média, dar o teu melhor discurso e não apenas responder a pergunta. E as perguntas podem variar de um certificado para outro, mas todas elas vão exigir um vocabulário que não seja ali tão do dia a dia. Recapitulando, conheça tempos verbais. Os básicos, phrasal verbs, que são aqueles verbos, verbo e preposição que muda o sentido dos dois, e isso é um item para outro vídeo, e modal verbs, que é um pouco mais simples de listar, então eu vou colocar na descrição desse vídeo. Mas, via de regra, pergunte-se, como está o meu conhecimento de tempos verbais? Nosso canal tem inúmeros vídeos sobre tempos verbais que pode te ajudar a melhorar o teu discurso nesse sentido. Recapitulando, construa discurso ativo. Não tente melhorar o teu speaking através do listening. Listening é passivo. Você precisa, de fato, construir discurso. Se precisar ser escrito primeiro para depois ser oral em voz alta, tudo bem. Se você conseguir só produzir discurso falado e registrar e conseguir dar amplitude ao teu discurso assim, tudo bem. Mas eu acho que na escrita é muito mais fácil fazer aquela prática que eu falei. I eat apples. I eat red apples. I eat red apples every week. É muito mais fácil fazer isso se for escrito. E depois você vai praticando oralmente. A princípio você dá uma olhadinha, depois você para de olhar. Para o nível intermediário é a mesma coisa. Eu escolhi uma palavra, mas será que eu posso escolher outra? O que está diretamente ligado ao item 2, que amplia o teu vocabulário constantemente. Como? Buscando sinônimos e fazendo o questionamento. Será que eu estou utilizando a melhor palavra? Agora, não viaja na maionese de querer usar palavra que não se usa. Pegar uma palavra arcaica, procure os melhores sinônimos. Essa percepção também é super importante. E um terceiro ponto é melhore seus tempos verbais. Utilize verbos como modais, phrasal verbs,
E jamais erre naquilo que é básico, presente, passado e futuro, por exemplo, que isso pode cair muito a sua nota. Por hoje é só. Falamos hoje de speaking. Procure os nossos outros vídeos para melhorar outras questões que eu citei nesse vídeo. Deixem comentários, deixem sugestões e pedidos, porque eu respondo a todos. No mais, see you guys around. Have a good one.